Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Meus irmãos, que o corpo de nosso Jesus foi ultrapassado pela lança do soldado, foi ali transpassado pelas nossas dores, pelos nossos pecados, pelas nossas aflições. Ele levou sobre si todo o mal que havia em nós. Miramos que Cristo na cruz foi transpassado pelas lanças dos soldados, transpassado também por nossos pecados que recaía sobre Cristo na cruz do Calvário, amados irmãos. Então nós vemos que o Senhor Jesus, agora celebrando a ceia aos seus apóstolos, ele dizia que o seu corpo foi partido por nós, para que nós tenhamos perdão e salvação. E ora Cristo habla em essa palavra que seu corpo foi partido por nós outros, para que tenhamos o perdão e a salvação. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, queridos irmãos, irmãs e ouvintes, o corpo de nosso Jesus, o corpo de nosso Jesus, foi sacrificado por nós, por mim e por você. Foi sacrificado por nós outros, por mim e por vocês. E nem assim você sente essas palavras do Senhor em tua vida. E aún assim não sente você as palavras do Senhor Jesus Cristo em sua vida. E você não reconhece sacrifício tão grande que Jesus deu seu corpo para ser partido por você, por mim e por nós. E você não reconhece esse sacrifício de Cristo Jesus, que ha dado seu corpo para ser partido por vocês e por nós outros? Você precisa abandonar os teus pecados como prova que você reconhece esse sacrifício que Jesus fez pelo Senhor, pela Senhora. Você necessita reconhecer, é decir, abandonando seus pecados, demonstra que está reconhecendo o sacrifício de Cristo por vocês e por nós outros, dizendo: este é meu corpo que é partido por vós. Dizendo: esse é meu corpo partido por vós outros. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é, no presente, é o Novo Testamento. O Novo Testamento. O 25 disse: a si mesmo tomou também a copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa estás hablando en el presente, es el nuevo pacto em mi sangre. O Novo Testamento no meu sangue. É o novo pacto em mi sangre. Então nós vemos, irmão, e daquele sacrifício que eles faziam através da Páscoa, agora era colocado um novo mandamento, um novo pacto de Deus no lugar da Páscoa, porque Jesus foi e é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do homem e da mulher. Aleluia! Amados irmãos e irmãs, antes de oferecer sacrifício na Páscoa, pela hora sendo Cristo o sacrifício perfeito, agora Cristo é o sacrifício da Páscoa, é o Cordeiro Pascual, Cristo é nossa Páscoa. E ele diz mais no verso 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Agora mira o que diz o versículo 26. Assim pois, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esta copa, a morte do Senhor anunciais hasta que ele venha.
Então nós temos que anunciar o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que celebrarmos a ceia, temos que anunciar o sacrifício que Jesus deu por nós, dando o seu corpo para ser partido por nós, igreja. De tal maneira, irmãos, irmãs e ouvintes, que temos que anunciar o sacrifício de Cristo cada vez que celebramos a Santa Cena do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o cumprimento do plano de Deus para a salvação do homem e da mulher? Porque o próprio Senhor Jesus, na noite que estava para ser traído, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Glória a Deus. Tal foi, irmãos, irmãs e ouvintes, ele cumprimento do plano divino em Jesus Cristo, de tal forma que Cristo, antes de sua morte, de ir à cruz, ele orou ao Padre dizendo: Padre, se é possível, passa de mim esta copa sem que eu beba. Todavia, não haga o que eu quero, senão o que tu queres. Jesus, nosso Senhor, nesta oração, o seu soro se transformou em sangue, gotas de sangue que corria até o chão. E aquela oração, Cristo Jesus sudou tanto que o sudor de Cristo se transformou em grandes gotas de sangue que corria hasta a terra. E Deus não tinha outro plano para salvar o homem e a mulher. E Deus não tinha outro plano de salvação para o homem e para a mulher. Porque está escrito que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecado, diz a palavra. Porque escrito está que sim, derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E nós é que tinha que derramar o nosso sangue para Deus nos perdoar. E nós outros que teríamos que derramar nossa sangue para Deus perdonar-nos. Para vocês entenderem melhor, nós que tinha que ser maldito na cruz do Calvário para pedirmos perdão e misericórdia. Para que vocês compreendam melhor, nós outros, os que devíamos sermos chamados malditos no madeiro, para pedirmos a Deus perdão e misericórdia e compaixão. Mas Jesus se fez maldito no meu, no teu, no nosso lugar. Mas Cristo foi quem lo hizo maldito no madeiro e na cruz, em tu lugar, em nosso lugar. Porque escrito está: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Porque escrito está: maldito todo aquele que seja colgado em madeiro. Jesus se fez maldito para hoje nos fazer bendito em volta da sua mesa santa. Jesus Cristo fez maldito para sermos hoje benditos ao redor de sua mesa bendita de la Santa Cena. E o sacrifício de Jesus foi tão perfeito. O sacrifício de Cristo foi tão perfeito que já se passa 2000 anos do sacrifício do Senhor e ele está, esse sacrifício vivo, como se fosse ainda hoje. Aleluia! E é passado quase 2 milênios e o sacrifício de Cristo sigue tão perfeito como se fora hoje o sacrifício de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você tem tirado grande proveito do sacrifício de Jesus? Hermano, hermana, has sacado gran provecho do sacrifício de Cristo Jesus? Quem não abandona os seus pecados, nenhum proveito tem do sacrifício de Jesus Cristo. Quienes não abandonam seus pecados, nenhum proveito lo saca do sacrifício de Cristo. Porque continuará sendo pecador e no futuro condenado ao fogo do inferno. Porque seguirá sendo pecador e ao futuro sua condenação ao fogo do inferno. Só recebe o benefício do sacrifício de Jesus o homem e a mulher que abandonam o mundo e os seus pecados.
solamente recibe el beneficio del sacrificio de Jesucristo el hombre y la mujer que deja sus pecados. Os que não abandonam seus pecados, nem podem ter paz aqui nesta vida. Aqueles que não deixam seus pecados, nem podem ter paz aqui nesta vida. Jesus levou as nossas aflições na cruz do Calvário, para que hoje tenhamos paz com Deus. Jesucristo levou na cruz do Calvário nossas aflições para que hoje tenhamos paz com Deus. Jesus levou os nossos pecados no alto do Gólgota, para que hoje tenhamos paz um com os outros. Jesucristo levou nossos pecados no alto do Gólgota, para que hoje tenhamos paz los unos com os outros. Interessante, Jesus diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Que interessante, Cristo dijo: este es mi cuerpo partido por vosotros. Quem não tem fé não pode crer nesse ensinamento divino. Os que não têm fé não podem crer em essa enseñança divina. Por que nós não cortamos o pão com uma faca? Porque nós não cortamos o pão com um cuchillo? Porque o Senhor diz que ele foi rasgado o corpo de Jesus na cruz, e o pão, depois de termos dado graça, é realmente o corpo santo do Senhor. Tem que ser rasgado como foi rasgado no alto do Gólgota. Porque de igual modo Cristo na cruz foi partido, assim também seu corpo é partido em la mesa de la Santa Cena do Senhor. Aqui está o mistério da ceia. Aqui está o mistério da Santa Cena. Verso 27. No versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. De maneira que qualquer que comer esse pão ou beber essa copa do Senhor indignamente será culpado do corpo e da sangue do Senhor. Então prova isso, meus irmãos, que não é apenas um pão. Aí está a prova, irmãos, que não é solamente um pão. É o corpo santo do Senhor, que foi rasgado por nós no alto do Gólgota. É o corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido, sacrificado por nós outros na cruz do Calvário, no alto do Gólgota. Porque se fosse um pão comum, não haveria nenhuma reação de condenação para o Senhor, para a senhora. Porque se for um pão comum, não haveria nenhuma reação de condenação para você, Senhor, para você, senhora. Se você tomar a ceia em pecado, meu irmão, minha irmã, já está culpado, como Judas foi culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se você, irmã, tomar a Santa Cena em pecado, já será culpado, como Judas Iscariote foi culpado do corpo do Senhor. E a responsabilidade é pessoal com Deus. E a responsabilidade é personal com Deus. A responsabilidade é pessoal com Jesus. A responsabilidade é personal com Jesus. Escute, oiga, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, que é Santa Igreja. Aleluia. Porque ele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, juízo come e bebe para si, não discernindo o corpo de Jesus, que é santo, amada igreja. Escute o que acontece para os irmãos que tomam ceia em pecado. Agora escute o que passa, o que sucede com os irmãos e irmãs que tomam a Santa Cena em pecado. Por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, já morreram. Por lo qual, por essa causa, es decir, há muitos enfermos e debilitados entre vosotros, e muitos duermen, e muitos já morreram. Quem está entendendo, grite amém. Então temos que estar em santificação do corpo, da alma e do espírito,
para que nenhum mal nos suceda. Somente o poder, a graça, a paz, a alegria e as suas promessas divinas. Então, tenemos que estarmos en santificación en el cuerpo, alma y espíritu, para que ningún mal nos suceda, sino que seamos llenos de la paz, de la alegría, del Espíritu Santo, del poder de Dios y de las promesas del Señor. Nossos dias nós vemos grande quantidade de irmãos e irmãs tão enfermos e outros que já morreram. Em nossos dias viramos tantos hermanos, hermanas enfermos e outros que já morreram. E na aparência parece que estão em santificação. Sin embargo, en la apariencia parece que hay santificación en ellos. Mas Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Pero Deus não mira la apariencia, sino para el corazón. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Irmãos, irmãs e ouvintes, Hermanos, hermanas e oyentes, quantos não sabem discernir o corpo do Senhor Jesus? quantos não sabem discernir o corpo do Senhor Jesus? E tomam a ceia sem estar em santificação. E tomam a Santa Cena sem estar em santificação. E ela deve se ajudar, prejudica, causando enfermidades, lutas, problemas e até morte. E em lugar de la Santa Cena ajudar-les, ao contrário, lhe causa problema, enfermidade, lutas e hasta a morte. Por que está doente, meu irmão? Porque está enfermo, hermano. Por que está doente, minha irmã? Porque está enferma, hermana. Por que está fraco na fé, meu irmão, minha irmã? Porque estás débil em la fé, hermano e hermana. Por que tantos problemas que não têm fim na tua vida? Porque tantos problemas que não há fim em tua vida? Não será que você tomou a ceia do Senhor sem estar em santificação do corpo, da alma e do espírito? Não será que has tomado a Santa Cena do Senhor e estar em santificação do corpo, alma e espírito? Tem sido medicado pela medicina e não tem resolvido nada. Has medido a la medicina, pero nada se ha resolvido. Outros até operam suas enfermidades e não resolvem. Outros hasta operam suas dolências e nada resolve. E nada vai resolver. E nada vai resolver. Porque não soube discernir o corpo e o sangue do teu Jesus. Porque não soube discernir o corpo e a sangue de tu Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Arrepende-se agora, amable audiência. Arrepienta-te agora, amada audiência. E ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus. E ser santo no corpo, na alma e no espírito. E ser santo no corpo, alma e espírito. Assim, porventura, Deus se compadecerá de ti. Assim que estás do Senhor, se compadecerá de ti. Porque está escrito, põe a boca no pó, e Deus se compadecerá de ti. Porque escrito está, põe tu boca no polvo, e assim o Senhor se compadecerá de ti. Aleluia! Oh, glória a Deus. Mas enquanto você não se humilhar, Pero mientras que você não se humilha, quando você não reconhecer o teu erro, o teu pecado, mientras que tu não reconozca tu erro, tu pecado, vai continuar a sofrer. vai seguir tu sofrimento. A enfermidade não vai sair, não. A enfermidade jamais saldrá de tu vida. Porque você participou da ceia indignamente. Porque você tomou a Santa Cena indignamente. E é por causa disso, todos esses males estão te afligindo agora. E é por isso que todos esses males te afligem agora. Meus irmãos, minhas irmãs que vão participar do corpo e do sangue do Senhor. Meus irmãos, irmãs que vão tomar a Santa Cena do Senhor. A palavra está mandando o irmão examinar-se a si mesmo. A palavra manda os irmãos, irmãs provar a si mesmo. E os irmãos que não se examinaram a si mesmo, estão em desobediência à ordem divina da palavra do Senhor. Os irmãos, irmãs que não provaram a si mesmo,
estarão em desobediência à palavra do Senhor. Ninguém toma ceia para piorar a sua situação espiritual. Nadie toma la Santa Cena para empeorar sua vida espiritual. Todo mundo quer que Deus melhore a sua situação espiritual para com Deus. Todo mundo quer que Deus melhore sua vida espiritual para com Ele. Mas se você não sabe discernir o corpo santo de Jesus e toma a ceia do Senhor de qualquer maneira, a condenação é certa. Mas se você não sabe discernir o corpo do Senhor e participa da Santa Cena assim de qualquer maneira, a condenação é certa. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação.